Não aguento essas Foi? coisas, mano. Salve, salve, galerinha. Thiago dos Santos aqui. Ó, primeiro de tudo, primeiro recado. Vamos lá, Rodrigão. Vamos ver se eu acerto agora. Aqui, garoto. Entra lá no nosso Apoia-se. Ajuda a gente pra gente continuar fazendo essa bagunça aqui. Pô, como eu falei no episódio passado, tem gente pagando 80 mil pra subir montanha e não pode ajudar a gente. Claro que pode, cara. Pô. Ó, hoje a gente vai falar sobre cultura brasileira, afro-brasileira, africana. Que é tudo uma cultura só. A gente... Mano, sei lá, eu tô me sentindo muito pequeno hoje, velho. Fala aí, Vitor. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem tá me ouvindo. Minha câmera essa aqui não é Luquinha, não. Hoje é o Rodrigão que tá aqui, né? Essa aqui, né, pai? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, senhoras, senhoritas, senhores que estão ouvindo a gente. Sejam bem-vindos a mais um Pretinho Nada Básico, certo? Já chega aqui no like, se inscreve no canal, tá aqui. Eu nunca lembro como que faz esse negócio aqui, mas ó, se inscreve no canal, chega lá no Instagram. Tô com a mão aqui? Tô blogueira? Chega lá no Instagram, segue a gente em todas as redes sociais. Spotify. A gente tá no Spotify, não quer assistir a nossa cara preta? Mano, escuta. Tá tudo bem, não vai doer não, pô. Tá aí lavando louça, tá aí Lavando dirigindo. louça. Pô, coloca a gente no Spotify. E eu descobri que o nosso apoia-se é menos que um pastel, hein? Que o pastel na feira tá 12 conto. O nosso apoia-se tá menos que isso aí. Então, por favor, é menos que um pastel. E lembrando que quem ajudar no nosso Apoia-se vai ter acesso ao nosso grupo do WhatsApp, onde eu vou estar sempre mandando umas questões, alguma coisa pra gente pensar. Vou abrir uma caixinha lá para vocês mandarem perguntas para os entrevistados e também, vez ou outra, eu vou estar fazendo uma reunião online com vocês pra gente trocar ideia. E é isso. O Negão tá na atividade lá, então quem quiser, só dá um alô. E, mano, já que você tá muito animado, pode apresentar aí pra gente os convidados, por favor. Ai. Será que eu tenho essa honra? Ó, Mistura da Raça é uma escola que tem várias artes culturais voltadas pra gente, povo preto. Que, mano, hoje eu vou deixar eles se apresentarem. Você é a... Eu sou a Márcia Cunha, idealizadora do projeto, junto com o mestre, gestora do nosso ponto de cultura. E é isso, eu sou a Márcia Cunha. Pegou, né? Sentiu essa, né? E você? Eu sou o mestre Laudeni, do jongo. A gente vai falar sobre jongo aqui, hein? Aí tá certo. Ó, gente, só pra deixar claro depois, as redes sociais deles vão estar na descrição, tá? Tudo pra todo mundo acessar o link e tal. São daqui de São José dos Campos. É isso, mano. Ficam num lugar excelentemente estratégico pra tá? Eu acho. Somos vizinhos. Bem inclusivo. Né? E assim, como a gente tava falando antes de começar a gravar, eu descobri vocês por acaso e assim, não fui lá ainda, infelizmente, tenho esse pesar pra falar isso, mas já virei fã, porque eu sempre tô ali acompanhando pelas redes sociais. E eu achei, um ponto que eu achei muito interessante, como eu falei que a gente vai falar, é ter jongo. Porque é muito popular aqui no sudeste do Brasil, né? Eu vim refletindo um pouco sobre isso daí, dando uma estudada também a mais. Que assim, a primeira vez que eu tive contato com o jongo foi num documentário que tem no Netflix chamado Sankofa, que eles fazem todo um estudo para mostrar alguns lugares de onde trouxeram negros para o Brasil. E daí, obviamente, não tinha como não falar do jongo, da umbigada, né? E eu vi que tem lá, eu falei, nossa, eu preciso ver de perto isso daí, porque eu já achei demais. A música é maravilhosa. E eu queria que você explicasse um pouco sobre o que é jongo, para quem não conhece. Vocês podiam dar uma palhinha para nós? Sim. Então, esse papo tinha que começar falando sobre o jongo, né? Porque é o jongo que foi a mola propulsora para a gente poder abrir esse espaço lá na região leste, porque a gente começou... Nós não somos daqui de São José dos Campos. Nós somos do estado do Rio de Janeiro, do sul do estado, interior do estado. É a cidade que chama Barra do Piraí, que fica próximo... Perto de Volta Redonda. Barra Mansa, isso mesmo. E Volta Redonda é maneiro. Lá na nossa região, essa região de Barra do Piraí, o jongo é muito forte. Só na nossa cidade, Barra do Piraí, existiam 4 grupos. E um desses grupos era do pai do mestre Laudeni, que é o falecido mestre Dorvalino de Souza. E o Laudeni, desde criança,
ele já está no jongo. Desde a barriga da mãe que ele está na roda de jongo. Exatamente. Mesmo numa época que a gente passou por isso, que as crianças não podiam participar da roda de jongo. Mas o pai dele tinha uma mente à frente do tempo dele e já deixava que as crianças ficassem ali no entorno. A gente sabe que a criança ela não fica o tempo todo atenta. O tempo de atenção das crianças é bem pequeno, né? Mas as crianças estavam ali brincando na fogueira, estavam ali correndo, brincando de pega-pega, mas o pouco que eles escutavam daquilo tudo que estava acontecendo, eles foram absorvendo. E foi o que aconteceu com o Laudeni. Ele foi crescendo nesse ambiente, crescendo nesse universo e herdou do pai essa maestria no jongo. E daí eu passo a palavra para ele. Logo vê que, assim, o jongo sempre foi resistência, né? Sempre, Porque sempre. Tentaram silenciar, mas não consegue, não adianta. Isso, então, eu sou de uma família de jongueiros, né? Onde o meu avô foi jongueiro, a minha avó, Adriana, o meu pai, Dovalino, meus tios, todo mundo, porque qualquer coisa, porque antigamente existia casamento, tinha jongo, aniversário tinha jongo, não é que nem é agora, né? As festas juninas tinha jongo, e então não tinha como eu ficar de fora. De fora, né? É uma convivência, né? Que nem agora as minhas crianças, né? Todos eles participam do grupo Crianças. Aí vai ter 22, 30. 32. Mas sempre vai ser criança, né? Sempre participou, né? Do jogo por conta disso. Mas eu fico contente, apesar antigamente as coisas eram mais difíceis do que agora, né? Porque a gente tinha que andar horas e horas para poder ir fazer um jongo quando tinha um casamento, e a gente ainda não tinha transporte, não tinha nada, tinha que carregar o tambor nas costas. Né? Atravessava a valeta, tudo para a gente manter a nossa cultura. E hoje em dia, apesar que ainda precisa melhorar muitas coisas, mas mesmo assim, eu ainda me sinto assim que as coisas melhorou bastante, né? Que hoje em dia a gente ainda tem um transporte, graças a Deus, né? O meu pai foi de uma época que ele nunca foi, ele fez jongo durante 60 anos, até ele falecer, ele nunca foi na prefeitura para poder pedir uma cadeira emprestada para estar usando o jongo, sendo que é uma coisa que já existia, né? As prefeituras dão apoio para a cultura, mas nem disso ele sabia, que tinha direito, né? Então, hoje em dia, a gente já sabe os caminhos, apesar que muitas vezes a gente vai lá, a gente não é aquilo que a gente esperava, né? Mas mesmo assim, apesar dos projetos que existe hoje em dia, a gente ainda consegue algumas coisas, né? Alguns benefícios que para a gente, e se a gente não for atrás, a gente não fica nem sabendo. Não é verdade? Porque se depender deles, eles não vão falar nada. Tipo, deixa passar, né? Exatamente. Sobretudo coisa que é pra gente, né? A gente sabe que esse apagamento, como muito se fala, não é assim, como é que fala? Sem intenção. Né? A gente tem um projeto para isso. Então, e o jongo, ele é um bem imaterial, né? O jongo, ele foi tombado como patrimônio em 2005 pelo IPHAN, que é o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Desde 2005 que o jongo ele é um patrimônio imaterial. Então, isso deu mais visibilidade ao jongo. Deu mais visibilidade, no entanto, os caminhos, como o Laudeni falou, os caminhos continuam difíceis ainda, bem sinuosos para a gente.
O jongo é uma manifestação cultural afro-brasileira que ele começou aqui no Brasil pelos negros que foram trazidos à força da escravidão. Aí, nos raros momentos que eles tinham de lazer, eles se reuniam na senzala. E ali, em volta do tambor, eles cantavam, dançavam, namoravam, tudo ali em volta do tambor e da fogueira. Mas o que eles faziam tinha uma intenção, porque eles não estavam ali somente cantando, dançando, se alegrando, não. Eles estavam estrategicamente combinando as fugas, porque pelo que eles cantavam, que são chamados os pontos de jongo, eles estavam tramando as fugas, eles estavam falando mal da situação que eles viviam ali, mas tudo na linguagem deles, de modo que os capatazes que estavam ali em volta não entendiam o que eles estavam falando. E ali eles conseguiam fugir, conseguiam resistir. Até porque o ponto de jongo, eu posso estar falando besteira aqui, vocês me corrigem. Mas assim, o ponto de jongo ele tem muito de uma charada, né? Ele tipo, canta uma charada para a pessoa descobrir a real intenção a ser dita ali, né? É bem assim. Isso. E na época do seu pai, né, Laudani, era mais cifrado ainda, era mais... Isso. As pessoas demoravam mais para entender, porque eram termos que eles utilizavam que era pouco usual entre as pessoas, né? Eles cantavam uma coisa, às vezes o outro ficava a noite toda ali para tentar entender o que o jongueiro estava querendo dizer. Hoje em dia a gente usa palavras mais comuns, né, de fácil entendimento, mesmo porque o contexto do jongo hoje, principalmente do jongo que a gente faz aqui na cidade, assim, a gente está mais nas escolas, a gente quer levar mais esse conhecimento sobre o jongo para as crianças, para os adolescentes. Então, a gente utiliza, assim, pontos de fácil entendimento, coisas que a gente falando, rapidamente se entende o que é que a gente está querendo dizer. Como se fosse uma maneira de sutilmente chegar mais longe, né? Exato, porque aquilo que a gente canta, os pontos, eles contam uma história. A história dos nossos antepassados, mas a gente conta as nossas histórias diárias também. Como se fossem os antigos griots, né? Exatamente. Nós temos a nossa griot lá, minha mãe, a nossa matriarca do vi, grupo. eu vi lá no ela, Instagram. 86 anos, ela tá sempre na roda com a gente. O cabelinho azulzinho dela lá. Tinha que trazer ela aqui também. O jongo, ele tipo assim, pra acontecer, né, é uma comemoração, algo assim, porque ele falou, é quando tem casamento, quando tem... É como se fosse uma cerimônia, ou qualquer momento acontece e tá tudo bem, ou não precisa necessariamente ter um motivo para acontecer? Não tem motivo. O jongo é o nosso dia a dia. O jongo, ele acontece... O jongo, ele traz vários ensinamentos pra gente. Então, por isso que a gente utiliza o jongo nos vários momentos do nosso dia a dia. Às vezes, a gente está lá em casa... esses dias lá, então, a gente está lá trabalhando com a paçoca, que o mestre aqui faz uma paçoca artesanal. Não, você tá de brincadeira. É sério? Para com isso. Sério. Pô, Então, a Fernanda já tá pensando, o Thiago querendo ganhar um pouco de paçoca. Tô querendo ganhar um pouco de paçoca, sim. Vou comprar, não seja por quem isso. sabe é a oportunidade para você ir lá no Ponto de Cultura. Aí, Óbvio. Pô, eu gosto pouco de paçoca, você tá doido. Paçoca ancestral. Aí, melhor. Aí a gente, tá lá, todo mundo envolvido lá na paçoca, uns socando, outros ensacando, pesando e tudo. Volta e meia aparece um ponto de jongo. Surge um ponto de jongo lá. Porque o jongo tem muito disso, do improviso também. Existem vários tipos de ponto de jongo e um deles é esse, do improviso. Às vezes está lá, falou alguma coisa, aí minha filha logo aparece cantando algo relativo àquilo, mas no ritmo do jongo. O jongo é uma celebração, é uma festa, mas ele ocorre no dia a dia da gente. Justamente. Que delícia. Vocês já estão há quanto tempo lá nessa casa lá ali no leste? Porque, beleza, estamos no Rio de Janeiro, né? Barra do Piraí. Como foi essa... Vieram pra cá? Você quer contar um pouquinho, Laudani? Isso. Então, rapaz, eu estava em Barra do Piraí, e lá em Barra do Piraí a situação de serviço era um pouco difícil, né?
E acabou que eu acabei vindo para São José dos Campos. Aí eu vindo para São José dos Campos, eu fui trabalhar, eu sou operador de empilhadeira. Aí fui trabalhar na firma, na Tomé, transportadora Tomé, trabalha com carga pesada, aqui na área da GM. Sim. E nisso, aí eu trabalhava durante a noite. E durante o dia, para poder ajudar na renda, eu vendia sorvete. Caramba. Vendia sorvete durante o dia. Aí nisso eu acabei conhecendo, indo nos bairros vender sorvete, eu acabei conhecendo lá na Vila Tesouro, uma casa de cultura chamada Casa de Cultura Chico Triste. E lá na Vila Tesouro. Antigamente ela era numa descida lá na avenida. Aí agora ela mudou lá para perto da delegacia. Eu acho que eu já fui na Chico Triste há muito tempo atrás. Tem a escola Chico Triste amigos, e tem a Casa de Cultura Chico Triste. E foi na Casa de Cultura Chico Triste. E eu passando assim na calçada, eu estava vendendo sorvete, aí eu vi a Casa de Cultura, porque eu estava de pouco tempo aqui, eu estava conhecendo ainda os lugares, né? Então a sorveteria era no São Vicente, sorveteria do Linguiça. Aí eu pegava o sorvete lá e atravessava a Dutra. Na época nem passarela não tinha. Atravessava a Dutra e ia lá para Vila Tesouro. Aí eu conheci lá um rapaz chamado Emanuel, que era o gestor da Casa de Cultura. Aí eu parei na porta assim, ele perguntou comigo, você se identificou com alguma coisa aqui dentro? Eu falei, rapaz, apesar de ser muito bonito, tinha uns banners pendurados, né? Mas até agora eu não me identifiquei com nada da minha cultura. Aí ele perguntou, qual é a sua cultura? Eu falei, eu sou uma família de jongueiro. Meus pais eram jongueiro, meus avós foi jongueiro, lá de Barra do Piraí. Aí ele já me chamou para entrar, já falou assim, não, a gente vai comprar esse sorvete seu aí. O tempo que você ficar aqui, não vai ser perdido, não. Aí comprou sorvete, pagou para os funcionários e tal. Aí nós conversamos um pouquinho. Aí falou assim, como é que a gente faz para poder trazer vocês aqui? O grupo de jongo aqui. Falei, rapaz, eu estou trabalhando aqui, mas eu posso ligar para o meu pai, lá em Barra do Piraí, que ele era vivo ainda, né? Aí ele arrumou o pessoal para vir. Aí eu liguei para meu pai falou que trazia o pessoal. Com 20 dias, ele arrumou o ônibus para trazer o pessoal. Isso foi em 1997, 97, né? 1997. Aí ali na Fundação Cultural, onde eu arquivo, aí o jongo foi ali. Esse é um jongo lá a noite inteira. Oi. E daí para cá, aí depois meu pai faleceu, aí eu voltei para Barra do Piraí. Aí depois eu falei assim, o jeito é voltar para São José de novo. Aí nós viemos em 2001, teve o primeiro Revelando em São José dos Campos. E aí eu e a Márcia, só nós dois que estávamos aqui. Aí tinha um grupo de capoeira lá de Resende, tinha vindo para poder apresentar o jongo. Mas aí, no mesmo dia que eles vieram para apresentar o jongo, eles também estavam pesquisando lá na biblioteca do Museu do Folclore como é que se dançava o jongo, como é que fazia o jongo. Aí acabou que, na época, o Toninho Macedo, que era o que criou o Revelando, aí ficou sabendo que a gente estava aqui. Aí, na hora que acabou conduzindo, mesmo, foi eu e a Márcia, aí em 2001. Aí, nisso, teve a chamada da vanguarda na época, né? Aí acabou aparecendo uma porção de pessoas, inclusive lá do estado do Rio, que morava aqui em São José, que apareceu no dia do Revelando para poder assistir o jongo também. Aí, tudo bem. Aí teve o jongo, aquela noite de jongo. Aí depois, o que aconteceu? Aí acabou que tem umas pessoas que ficaram interessadas em querer saber, tanto os que vieram de Barra do Piraí e tantas pessoas daqui, de São José. Aí, em 2002, né? 2002, nós fizemos nossa primeira reunião lá a gente morava no Santo Inês, já falando sobre que a gente queria montar um grupo de jongo.
Porque antes a gente já tinha ido lá no Museu do Folclore, o Emanuel falou, quem conhece aqui a cidade aqui é a Dona Ângela Savastano. Ela, moradora antiga aqui, aí ela falou pra gente que o jongo, já tinha tido jongo aqui em São José, que o jongo, naquela época, o jongo há 60 anos estava adormecido. Aí acabou que nós voltamos jongo de novo. Precisamos acordar esse jongo aqui em São José. Isso. Que legal, que delícia de história, gente. Nós estamos desde 2002 aí, interrupto, né, Márcio? Ininterruptos, Parado, sem parar. O grupo nasceu no dia 26 de julho de 2002. Então, agora, julho próximo, a gente vai fazer 23 anos de atividade aqui na cidade. E quanto ao Ponto de Cultura, que é o espaço lá da Zona Leste, a gente está desde 2018. A gente já estava tendo esse trabalho com o jongo, das rodas, de ir nas escolas e tudo. A gente tem projetos que foram contemplados pelo Fundo Municipal de Cultura aqui de São José dos Campos, pela Secretaria do Estado, que é o PROAC também, desse jongo nas escolas. Da gente ir nas escolas e fazer essas vivências de jongo para aproximar mais a garotada da verdadeira história do nosso povo, né? Porque aquelas que são contadas nos livros, esquece, né? E quando são contadas? E quando são contadas, exatamente. Aí a gente, já com esse trabalho todo nas escolas, aí em 2018 abriu um edital para pontos de cultura. Aí a gente resolveu investir, porque até então essas atividades eram assim... as reuniões, tudo, acontecia tudo na nossa casa, era tudo na varanda da nossa casa. E por esse edital permitia isso, que a gente inscrever como ponto de cultura, mesmo aquelas atividades que eram realizadas há mais de 2 anos, e a gente já estava um tempinho na estrada, né? Mesmo sem um espaço físico próprio para isso. Daí a gente entrou nesse edital, a gente conseguiu, e daí... a gente recebeu um valor pontual ali, naquele momento somente. Às vezes tem pessoas que acham que a gente recebe um incentivo mensal. Nossa, se fosse, estaria tem perfeito. Muita gente que não sabe como é que funciona o incentivo à cultura. Exatamente. São prêmios, são coisas pontuais, valores pontuais. Você escreveu um projeto ali naquele edital, você passou, você recebe por aquele projeto. Sim. Acabou o período de execução do projeto, acabou a verba também, né? Então, aí a gente recebeu um valor para aquele momento e aí a gente alugou uma casa, né, para a gente realizar essas atividades. Aí a gente começou a fazer essas atividades lá na comunidade, aí entrou o período de pandemia. Daí a gente teve que segurar dar uma as atividades. Mas aí, até que foi providencial, porque nesse período a gente organizou a casa, a gente fez as mudanças estruturais que a gente precisava para realizar todas as atividades que a gente tinha em mente. Porque daí já estavam chegando os parceiros, né? Além do jongo, a primeira atividade que teve lá foi da capoeira Angola. O grupo Angoleiros do Sertão, aqui de São José, são nossos parceiros desde o início do Ponto de Cultura. Então, eles estão lá com a gente já desde... começaram... Eles roem o osso junto com a gente, mas quando tem carne... a gente vai comer a carne junto também. É assim que a gente pensa. Aí a gente começou lá no bairro em 2018. E por que esse bairro? Porque o Laudenir falou dessa época que ele vendia sorvete na rua, né? E esse era um dos bairros que ele ia para vender o sorvete, lá no Jardim Coqueiro. Numa época que lá não tinha calçamento, não tinha saneamento básico. Calçamento já tem, saneamento básico já tem, mas ainda tem muitas coisas antes que a gente precisa. Infraestrutura básica, né? Exatamente, que a gente precisa alcançar. Porque equipamento público, a única coisa que tem lá é um parquinho e uma academia ao ar livre. Ponto. Justamente. E que a gente sabe que quanto mais longe do centro, mais largado fica pela prefeitura. Exatamente. Então, se não juntar a comunidade para cuidar de si,
Esse foi o pensamento, né? Quando a gente escolheu esse bairro para a gente realizar. Porque ele percebeu que tinham bastante crianças, que as crianças não tinham uma atividade assim fora do período de escola. Aí a gente resolveu fazer nesse bairro. Inclusive, a gente foi morar lá. Por isso também, a gente morando lá foi estratégico, a gente se mudando para lá. Isso. Foi estratégico para a gente poder realizar essa atividade ali naquele bairro. Aí passou o período de pandemia, a gente reestruturou o espaço e tudo, aí dali a gente avoou. Só felicidade. Hoje, 2025, me fala pra mim tudo que tem dentro do lar. Que acontece lá do espaço de vocês. Então, aí hoje a gente é um ponto de cultura registrado pelo Ministério da Cultura. Assim, sem verba, né? Tudo bem, mas vamos só lá. Um nome, né? A gente tem o título do ponto de cultura, que em alguns editais abre portas também. Mas querendo ou não, também dá uma massageada no ego, Opa! né? Porra, a gente não chegou até onde a gente queria, mas a gente tá quase... Mas estamos lá, estamos no caminho. É verdade. Então, aí lá a gente é um ponto de cultura registrado. E por conta desses parceiros, a gente consegue essas várias atividades lá. Porque se fosse só pela gente, a gente... refletindo isso, se fosse só pela gente, teria somente o jongo lá, né? Justamente. Mas aí chegou o Angoleiros do Sertão, aí a gente tem a Capoeira Angola para crianças, jovens e adultos também. Aí eu vou começar com as crianças, viu? Porque eu tô enferrujado, tem que começar com as crianças. Aí tem toda essa parte das movimentações da capoeira e da musicalidade também. E aí depois chegou o outro parceiro, que foi o Centro de Artes. Centro de Artes, Ritmo e Poesia. A Dini e o Júlio. Inclusive, o Júlio, ele foi meu aluno da educação infantil. Ixi, há muito tempo atrás. Foi ontem. Não entrega a idade. Por favor. Aí, ele foi meu aluno, aí a gente se distanciou um tempo, aí depois eu vi que ele estava com esse trabalho ali na comunidade vizinha também, né? E depois eles abriram esse espaço lá. E a Dini, a esposa dele, ela veio agregar lá no nosso ponto de cultura. E é ela que dá as aulas de balé, de jazz, e para crianças, jovens e adultos também. E o que mais que a gente... e aí depois cresceu um pouquinho mais... a professora de capoeira, ela é atriz também. Aí chegou o teatro. Aí chegou o teatro. Então, lá hoje, no nosso ponto de cultura, a gente tem... às segundas-feiras acontecem as aulas de jazz. Às terças acontece o balé. Às quartas tem uma turma de jazz também, que é o juvenil, que é a primeira turma desde que começou o projeto lá, de jazz juvenil, e está assim, maravilhosa. As jovens lá do bairro assim, chegando mesmo. E às quintas a gente tem o teatro e a capoeira, e às sextas acontece o jongo. E sábado e domingo vocês folgam? Vocês respiram? Não. Sábado e domingo geralmente tem os eventos que a gente participa e tem também outros coletivos que utilizam lá o nosso espaço para alguns eventos deles. Nesse sábado mesmo agora já vai ter um evento lá. E mesmo quando a gente não está trabalhando lá no Ponto de Cultura, tem as viagens que a gente faz, a convite de outros coletivos, a convite de outros grupos de jongo também. No último final de semana, a gente estava em Dayatuba, que teve um encontro lá. Nesse final de semana, estaremos no Parque da Cidade, que vai ter a Festa do Mineiro. Mas como é que vocês têm tanto pique assim? Eu não tenho. Nossa, eu não consigo. Eu já tô cansado já, nossa, só dela falar. Não, é claro que assim, isso... Eu, quando era moleque, se deixasse, eu ficava o tempo todo no centro... onde eu fazia dança de rua, assim, eu fazia dança de rua e capoeira na mesma época. Isso no ano que vocês começaram em São José, 2001, 2002, por aí.
Nossa, se deixasse, eu ficava a semana inteira. Chegava da escola e ia pra lá. Mas, nossa, hoje, quem dera. Mas é uma coisa assim, uma coisa vai puxando a outra. Ah, vocês fazem isso? Faço. Aí vai. Ah, vocês faz, aí vai. Aí... Até porque nessas viagens, nesses eventos que vocês fazem muito a conexão com outras pessoas e isso vai ajudando Certeza. vocês também, né? Muita coisa. A conseguir parceiros, a conseguir muita... sim. Porque o que eu entendo como comunidade é isso, eu te ajudo, você me ajuda e as nossas duas mãos vão se ajudando, E eu né? acredito, Então, e eu acredito também que a motivação é que a cultura não é parte de vocês. Vocês são a cultura, né? A cultura é a gente. Então, tipo, não é trabalho, não é obrigação, é algo que eu... É que a gente faz, que a gente eu gosta não de consigo- fazer. Eu não consigo ser eu se eu não fizer isso aqui. É, isso bem também. assim, é verdade. E a gente acaba agregando, que nem além de fazer jongo, eu na época aprendi a fazer paçoca com a minha mãe, né? E a paçoca hoje em dia também, ela agora já está fazendo parte também, né? A festa do Mineiro, 26, 27, a gente vai estar lá com paçoca. Peraí, E no- dia 27 vocês vão estar lá? Vamos estar lá. Não sabia, eu tô de folga. Minha esposa não sabe ainda Vai que ser- eu vai ser convidei que pra ir horas? lá. E a gente vai dançar também. Aí, que horas? A gente vai dançar 9 horas da manhã. A festa acontece de 9 às 22 horas. 22 horas. De 9 às 22 horas. então de manhã dá pra ver que à noite eu tô trabalhando. Ah, então você vai lá durante o dia. É, dá. é isso. Já à noite tá. Então, e agora voltando um pouquinho para trás, o motivo qual a gente quer sempre tá nas escolas é porque tem a Lei 10.639, né, de estar ensinando a cultura negra nas escolas, e por conta, rapaz, de não ser fiscalizada, tem a lei, mas não é fiscalizada, ninguém tá nem aí, muitas vezes só quando um professor, ele quer, né, aí que convida a gente, mas muitas vezes, daquela escola, é só o professor que quer, né, a escola não está assim, totalmente envolvida, muitas vezes o coordenador, a diretora, faz aí, né, e aí muitas vezes as pessoas só procuram a gente só mês de maio, Consciência Negra, né? Lá em em novembro. novembro, né? Consciência Negra, né? Então, a gente é muito procurado nessa época. Quando aí, poder lá fazer a parte lá do currículo escolar deles lá, como é que chama? Da grade Da escolar. grade escolar, aí convida a gente. Mas aí é 15 minutos. 15 minutos, e muitas vezes o professor, por falta de informação, a pessoa que está coordenando lá, por falta de informação, ele não quer saber que a gente tem todo um processo para estar fazendo as coisas, né? Até porque cá venhamos, né? 15 minutos, 2 vezes por ano, você não aprende nada. Entendeu? não. Então, a gente só sabe dizer que aquilo ali é para poder completar a grade escolar deles, né? E, então, da mesma forma, a mesma situação da gente, o negro, é a situação do índio também. Sim. Né? O índio também sofre. O índio, ele, o tempo todo aí defendendo a terra dele, defendendo a floresta, falando, ó, se a gente não cuidar da floresta agora, Não se vai a gente ter não mais. cuidar, no futuro a gente vai ter consequência. E já está tendo. Sim. Tudo que os índios falavam que ia acontecer, já está acontecendo. E a contribuição do negro e do índio para construir esse Brasil foi imensa. Foi imensa. Quando não existia ainda a medicina, os índios já cuidavam das pessoas, já tratavam as pessoas com as ervas, né? Cuidava da floresta. Né? Hoje em dia a gente já está tendo muito vento forte, já está tendo... Furacão, é furacão, terremoto, você é vulcão. Erosão, enchente? Entendeu? Então, tem muitas coisas que os índios falavam que ia acontecer há anos atrás e está acontecendo agora, em consequência de estar acabando com a floresta, né? E os negros também, o tempo todo, dando essa contribuição para construir esse país. Os negros construíram ponte, construíram túnel, Ferrovia. rodovia, que está aí até hoje e que foi construído agora, já caiu. Construído agora, muitos lugares, recentemente, já caiu. Você vai lá para o lado do estado do Rio, vai pro conservatório, tem um túnel lá, que tem 500 anos, construído por mão de escravo.
Você vai aqui em Angra dos Reis, Angra dos né? Reis, tem 3 túneis lá também, foi construído por mão de escravo. A gente passa lá, entendeu? Então, a contribuição foi imensa. Foi imensa para estar muitas estradas aí foi aberta, né? Então, a nossa ida na escola para estar falando sobre isso aí, né? Para as pessoas que o jongo, por exemplo, as pessoas por falta de informação, por falta, a gente não está querendo dizer que as pessoas que todas as pessoas são ignorantes, que são racistas, as pessoas. Mas muitas pessoas, por falta de informação, quando a gente vê a gente chegando de roupa branca, as mulheres de saia, aí já fala assim, tá chegando os macumbeiros aí. Mas também, essa macumba que as pessoas tanto têm medo, também é uma cultura. Não, fala Tem que como ser se fosse uma respeitado. ofensa, né? Exatamente, Entendeu? mas o sentido que eles querem é isso mesmo, é ofender, né? Sim. Entendeu? Então, essa macumba que as pessoas falam, que as pessoas tanto têm medo, também é uma cultura. Tem que ser respeitada, né? O que eu acho é cada um na sua. Cada um faz aquilo que gosta, né? Então, muitas vezes, existe, eu sempre falo, pessoas racistas, preconceituosas, ignorantes, e muitas vezes é falta de informação. Vê um falando uma coisa, aí já acha que... Só reproduz, né? Sem Só dúvida. reproduz. E se a pessoa não respeita um bem material construído pelos negros, que respeite o imaterial. Porque, por exemplo, eu convido qualquer ser humano a falar um gênero musical que não foi criado por negro. E aí? Porque, mas tem a música clássica. Estuda um pouquinho, puxa lá atrás. Puxa um lá pouquinho. atrás. Isso. Porque toda música foi criada pelos negros. Então, tipo, e não tem quem não gosta de música. Sabe? Então, vamos respeitar, porque a gente começou muito antes de qualquer população. A gente chegou antes e a gente vai ficar até o final. Isso, justamente. Até mesmo, muitas vezes as pessoas, o que a gente faz, as pessoas ignoram, as pessoas falam mal. Muitas vezes a pessoa está aqui, mas não sabe que no passado teve pessoas negras na família. Hoje em dia a pessoa tem olhos azuis, é loiro, mas no passado pode ter tido negro na família, pode ter tido indígena na família, né? Porque o Brasil é bem misturado. É uma mistura de cor, Mistura de cor, mistura de gente, né? Mas as pessoas têm que pensar nisso. Procurar saber o que os antepassados deles foram, né? Às vezes a pessoa vê, passando aí, por exemplo, aí, uma pessoa aí fazendo um serviço, porque tudo é serviço. É um roçador de pasto, é uma pessoa que capina, é um carroceiro, e muitas vezes a pessoa fica ali, olhando ali, até hoje a pessoa nisso. Até desdenhando, Até né? desdenhando, né? E no passado, teve pessoa daquela mesma, que fazia aquela mesma coisa na família. Tem gente que olha torto até hoje pro cara do coletor de lixo, pô. Então, pá, você vê Eu sou só. uma pessoa que olha feio pro coletor de lixo, pra mim nem é gente. Até porque, quem é que mantém as ruas ali? Os caras aquele são negócio, top. É aquele negócio. A gente tem que falar coletor, né? Porque lixeira é aquelas pessoas que jogam as coisas lá para descartar. Eles que são lixo. Né? É verdade. Não é verdade? Eu dou muita coisa mesmo para as pessoas que trabalham. Esse trecho eu vou mandar pro Digué e pro meu irmão. Não, os coletores, falando nisso, salve pros coletores aí, ó, que vê a gente em cima salve do pros Digué. coletores, entendeu? Digué fortalece muito. Rapaz, Seja de pessoal, reciclagem, de sol, orgânico. chuva, sol e chuva. Natal, Ano entendeu? Novo. Natal, Ano Novo, para poder manter Isso, a nossa e você cidade. vê aquela galera trabalhando em modo diversão ali no caminhão. Tranquilo. Eles passam é divertido. correndo lá na maior alegria. Lá. Né? Eu tiro o chapéu. Os Sim. coletores de... Quando chega a época de Natal, eles passam lá com a caixinha, deles. Eu faço questão, rapaz, de dar minha contribuição. E outra, tudo que o senhor falou encaixa muito naquilo que o Thiago fala, que se a gente não sabe de onde a gente veio, a gente não sabe pra onde a gente vai também. Não sabe pra onde vai. Então, pô, se a gente não sabe quem veio lá atrás, meu ancestral, a minha bom avó, tal, cara, quem que eu sou hoje? O que eu sou hoje? Sankofa. Total. É bom a hora para a pessoa chegar perto do pai e falar assim, pai, o que meu avô fazia no passado? Entendeu? Seu avô era coveiro, né? Seu avô era coveiro. É uma profissão. É uma profissão. Porque se não tivesse o coveiro, como é que ia ser? Não é verdade? Até porque tem gente que sente orgulho de ter um pai político, e eu ia ter vergonha, desculpa.
Mas, você acha que eu vou ter orgulho do meu pai? Pô, até parece. Mas isso, das famílias conversarem, isso está se perdendo muito. Está se perdendo. Às vezes não sabe por conta disso, porque só vê o pai, a mãe ali em momentos estratégicos. Quando tá saindo, quando tá entrando. A gente, semana passada, trocou uma ideia com 2 adolescentes, né? E elas falaram muito sobre isso, sobre, tipo, o adulto ter paciência pro adolescente falar com ele e saber também a hora certa de trocar a ideia com o adolescente, porque também o adolescente é esse fervilhão, né? Mas eu acho maneiro a gente trocar uma ideia com essa molecadinha, ou com o pai, com a mãe. Sim. É que assim, eu não sei pra mulher, tá? Mas eu vou falar eu como homem preto. Eu, como homem preto, chegar no meu pai e falar, e aí, pai, como é que era meu pai ou era com meu avô, minha avó? É uma conversa meio assim, de poucas palavras. Mas, às vezes, forçando, puxando um pouquinho, vai, tá ligado? Tipo, você vai trocando uma ideia, entendeu? Você vai falando, né? Que minha família é de Ribeirão Preto, do interior paulista. Então, eles trabalhavam em usina de açúcar e álcool, sabe? Produzindo cana de açúcar. Então, você tem que ir dando uma puxada, tal, no fio da meada, que às vezes você consegue. As pessoas de mais idade, eles são mais fechados para conversa. Lá em casa, a gente tem várias gerações lá, né? Tem o nosso neto de 5 anos até a minha mãe de 86 anos. Aí, nesse intervalo, a gente tem a neta e um filho adolescente, e a gente tem os meninos nossos mais velhos. Mas aí a gente tem que ter esse jogo de cintura para conversar com todas essas faixas etárias. E de cada né? faixa etária você conversa de um jeito. Exatamente. Os adolescentes, se deixar, eles se trancam lá no quarto. E a vida deles ali. É o mundinho deles, é o quarto. Não, de vez em quando eu bato lá na porta. Vamos interagir? Nossa, a minha mãe fazia a mesma coisa, só que com o chinelo na mão. Opa. Tem essa possibilidade aí também. O meu avô, o pai do meu pai, ele se foi com 101 anos, né? Mas, nossa, eu adorava sentar na frente dele quando ele ia conversar, porque ali ele conversava, ele falava muito do meu pai, coisa que meu pai não falava. Meu pai também sempre foi de falar bastante da vida dele, mas meu pai sempre falou da parte profissional da vida dele, né? Mas, nossa, eu gostava demais. Muito bom isso. Bom demais. Sabe o que acontece? Lá no estado do Rio, eu tinha um tio meu lá que tinha era rancho. Um rancho, né? Então, quando estava frio, acendia o fogão de lenha e ia contar casos. Muitas vezes, os casos que eles contavam era coisa que tinha acontecido. A maioria de assombração, né? E a gente gostava de... Eu gostava de ouvir. Morria de medo, mas não saía Gostava dali, de ouvir. E depois, rapaz, a gente tinha que andar uma distância como 5 quilômetros para chegar em casa, para voltar para casa. Pensando, por que eu falei daquilo lá? Então, justamente, rapaz. Então, mas era bom demais, rapaz. Era bom demais, né? Agora, hoje em dia, rapaz, a tecnologia, ela chegou para ajudar a gente, mas também, nesse ponto, para atrapalhar. Afasta um pouco, Afasta um pouco. Colocou todo mundo no seu mundinho dentro do celular. Um fica dentro ali, do né? quarto, falando com o outro que está no outro quarto, falando com o outro, tudo no celular, né? Então... Eu tenho mais outros irmãos, né? E o mais próximo de mim é o Vinícius, que tá com 26 ou 27 agora. A gente fazia um negócio, quando a gente queria falar mal da minha mãe, que a gente pegava um copo, colocava na porta do quarto do outro, assim, ó, e aí tinha um barbante. A gente imaginava aquele barbante passava a nossa voz. Mas aí a gente falava, a mãe bateu na gente, hein? Aí no copo, no outro copo. Mas assim. você tá ligado que se esticar, passa, né? Não, coisa de moleque, assim, a gente... Não, aí, mas tipo, legal a que você mãe, tá falando da Dona nossa. Rose agora que você tá aqui em São José. Domingo que você tava lá, você não falou isso. Não, mãe. Ele é doido. Eu sou doido. Porque assim, a minha mãe, ela foi evoluindo com o tempo. Então, por exemplo, minha mãe, ela foi da chinelada a, por exemplo, esses tempos atrás eu caí de moto. Nossa, mas nunca fui tão bem cuidado na minha vida. Eu falei, que isso? Parecia sabe quando o gato lambe o filhote? Assim, eu falei, que isso? Não sabia nem que era capaz disso. Minha mãe, eu falei que... porque ela tá ficando mais velha, né? Também. Então, o chinelo... Aposentou o chinelo. Agora o negócio tá mais... A gente tá mais... Obrigado, mãe. Agora tá mais tranquilo. Mas quando moleque... Também a gente foi muito moleque de rua. Muito. Porque eu sou de uma cidade de 14 mil habitantes, né? Então, dava pra correr na rua. Então...
Então, mas o tempo que ela foi criada, né? O tratamento era assim. Aí ela só achava que reproduziu. tinha que tratar os dela assim também. Mas à medida do momento que... À medida que ela vai... e isso eu digo também pela minha mãe. Vai convivendo com outras pessoas, vai vendo outras realidades. Minha mãe nunca tinha saído lá do estado do Rio, lá da casa dela. Tanto que quando ela se mudou para cá comigo, quando a gente veio para cá, muitos lá nem acreditavam. Nossa, a Dona Adélia vai mudar dessa casa, a Dona Adélia vai sair daí. As pessoas fizeram caravanas para ir lá despedir da minha mãe lá. Outros para falar que não era para vir. Exatamente, também. Teve isso Impedir também. ela. É isso. Nossa, a senhora não vai se habituar lá, é cidade grande, não sei o quê. Ah, mas isso aí também é porque achou que ia perder um bem ali Minha deles, mãe né? é benzedeira. Minha mãe é benzedeira. Eu gosto de uma benzedeira, hein? Aí, então, Nossa. ela conhecia muita gente por conta disso. Muita gente ia lá em casa. Agora a Dona Adélia vai mudar, como que a gente vai ficar, né? Minha mãe cansou de levar Vai nós na ficar benzedeira. todo mundo órfão. Bate esse sentimento. Sentimento, eu acho que foi esse mesmo. Minha mãe levava a gente na benzedeira porque minha mãe falava que... Isso é coisa da minha mãe e da minha avó. Porque minha avó foi coletora de café na lavoura, né? Sim. E aí minha avó conta que era assim... Chegava a criança, tava com um pesadelo, leva na benzedeira, que é pra quebrar, quebrar o encanto. Isso. E aí, nossa, eu tinha muito medo de benzedeira quando eu era moleque. Eu via a mulher com folha de arruda batendo em nós assim, ó. Falei que... Mas depois eu fui crescendo, aí eu falei, não, é da hora. Mas minha avó, tudo nós era benzedeira. Ah, leva na benzedeira. Não, tá com dor na... Não, leva na benzedeira. Tá chorando demais, tá acordando durante a noite. Eu lembro que quando criança, na rua da minha casa, tinha uma também. E eu nunca... A informação nunca chegava pra mim. Eu sabia que tinha, eu via assim meio de longe. Mas a informação não chegava pra mim, sabe? Então, tipo, é um ponto que é parte da nossa cultura também. E que sumiu por um bom tempo, né? Sim. Hoje a gente fala mais, a gente, sei lá, estuda mais. Mas graças à internet, felizmente. Mas infelizmente ela distancia a gente. Isso. Mas, pô, é outro ponto que a galera apagou, muito né? doido, né? Quis Porque- apagar, aliás. Quis apagar, É porque, rapaz, por conta do preconceito. Sim, Porque a demais. pessoa é benzedor, aí a pessoa é benzedor, aí já... Não, isso aí é macumbeiro. Macumbeiro. Esquece que esse macumbeiro também é uma cultura nossa. Eu acho Tem um que ser pouco... respeitada e... Eu acho um pouco triste, eu confesso que me gera um pouco de revolta na minha fala, às vezes, é porque quando a gente quer defender qualquer crença religiosa de matriz africana, a galera acha que a gente está defendendo, atacando o que não é. Sim. E não é, a gente só quer o Não. respeito nosso. não- Isso, justamente. E as pessoas têm que entender, gente, que Bíblia embaixo do braço e terninho não garante que a pessoa é boa pra nada, tá? de Tem jeito gente ruim, ó. Tem gente ruim em todo lugar, tem gente boa em todo lugar. Então, Quanta assim, arma escondida dentro da Bíblia aí. não é a vida, não. A vida não é esse bombom todo, não, gente. Tem água boa pra tomar em várias bicas, mas também tem umas águas ruins aí que só Jesus na calma. Ela tá assim clarinha por Tá cima, clarinha. mas... Até, a embalagem às vezes é até boa, até bonitinha, mas a hora que você vai tomar, você fala, olha só, que coisa, que diferença, né? Justamente. E daí vira até teatro, né? É, Até teatro. Você até falou, chora, né, pra fingir que é legal. você falou da aplicação da lei nas escolas, de que foi um marco a criação dela, isso foi, mas infelizmente ainda não chegou na fase onde vamos fiscalizar ela agora daqui para frente, né? Mas assim, falando de vocês, do ponto de cultura lá, vocês tiveram resistência aqui em São José também, sabendo que São José é uma cidade conservadora, né? Bem, bastante. Justamente. Vocês tiveram alguma resistência ou ainda bem que não, fluiu, foi legal, a gente foi devagar, mas conseguimos? Olha, quando a gente inscreveu o que a gente passou no projeto pela primeira vez, assim, para poder entrar na escola, aí a gente tinha que bater de porta em porta, de escola em escola, para a gente entrar lá. Aí a gente encontrou alguma resistência. Teve escola que não... Sim. Depois eu dou a resposta. A gente está esperando essa resposta já... 2025. Aham, a gente está tempos esperando essa resposta. Mas, em contraponto, também teve escolas assim que, de pronto, Bate abriu as bom. portas para a gente. E com isso, a gente cultiva amizades até hoje por conta Isso é bom. desse trabalho que a gente
vem realizando nas escolas. E trabalhos esses que estão agora até gerando frutos para os nossos filhos, né, Laudene? Isso. Por amizades que a gente fez com esse trabalho realizado com o jongo nas escolas. Ó, só para eu entender. Hoje, se eu sou um jovem ou uma jovem que tô ali no, sei lá, em outro bairro, como que eu faço para chegar na Casa de Cultura de vocês? Como que eu faço para me inscrever? Como que eu faço para eu selecionar um curso que eu acho que assim, não, acho que isso vai ser legal para mim, ou acho que não, e como que eu faço para ter acesso a vocês Mesmo se ali? não for com você, pros filhos. Pros filhos, até porque eu acho que essa lataria aqui não vai dar pra fazer muito curso, não. Mas tá tudo bem. Geralmente, esse primeiro contato é feito pelas redes sociais. Ou por indicação. A gente tem muitas pessoas que chegaram lá. Eu tenho um filho ou uma filha de tal idade, a filha da minha amiga faz atividade aqui, eu queria colocar minha filha. Geralmente acontece assim, por indicação ou pelas redes sociais. Daí vai até a gente vê a disponibilidade de vagas, né? Porque hoje lá a gente está com a capacidade máxima, a gente só tem uma turma lá que a gente está com vaga, que é a turma de jazz infantil. O jazz infantil, a gente está com vaga aberta. Mas as outras turmas, a gente está com a capacidade máxima do local. Porque o local que a gente tem lá, às vezes a pessoa fala ponto de cultura, acha que é uma estrutura imensa. Não. Mas vai chegar ainda, viu? Opa! Por enquanto ainda não. Por enquanto ainda não, né? A gente é um salão que a gente tem, é um ponto comercial que tem um salão com os banheiros tudo direitinho, e é ali que a gente realiza essas atividades. Mas é por isso que eu digo que a gente está com a capacidade máxima, porque se a gente entulhar lá, não dá para a gente realizar as atividades. Também não dá para dar uma qualidade também. Exatamente, a qualidade, é isso que a gente visa. Mas a gente tem uma estrutura lá que dá para a gente receber bem os nossos alunos. Massa. Isso é bom. E a senhora falou pra mim que começa a partir dos 3 anos. 3 anos. Então, aí, ó, a gente tá no tempo ainda, viu, gente? Ó, quem quiser, a partir dos 3 anos pra cima. Chegou aqui na minha idadezinha aqui também dá, tá? Ainda tá no recado, tempo. né? Não, com Eu certeza. ia falar de 3 até 100 anos. De mas 3 posso falar mais, porque a gente tem, lá em Barra do Piraí, um conhecido nosso. Ele está com 115 anos. Né? Fez 116 anos. 116 anos. No final de semana passada. 116 anos. Eu sou o Zé Pretinho. Ó o nome. Seu Zé Pretinho é lenda lá na Boca do Mato. Deve estar saindo da adolescência agora, né? Tranquilo. Você falou no começo de mandar um recadinho. Eu quero agradecer a toda a comunidade lá do bairro Jardim Coqueiro, a comunidade ali do entorno, Frei Galvão, Jardim São José, que abraçou o nosso projeto ali no bairro, também, né? Pessoas do Santo Inês também. Porque, como eu falei, a gente não tem ajuda. Se a gente não tem projeto inscrito e aprovado, a gente não tem verba. Então, os comerciantes locais, as famílias, toda vez que a gente precisa, eles estão lá pontuais para ajudar a gente. Então, um salve para esse pessoal aí. Tem como, por exemplo, se algum empresário que está vendo a gente, tem como ser apoiador de vocês? É só chegar e conversar com a senhora? Com certeza. Com certeza. Vai ser bem-vindo. A gente está querendo puxar um movimento aí que são os Amigos do Ponto de Cultura. Pronto. Daí a gente procura a gente, que aí sou eu que respondo lá pelo Instagram mesmo, aí a gente conversa. Alô, Ney Afronorte, comunidade Uniafro. Quiser aqui, ó, chegar junto. Né? Nem que seja aí doando, ajudando no que der. Eu acho que é como, né, uma mão lava a outra e as ajudas pontuais para os eventos das crianças lá. Porque assim também, a gente não só oferece atividade, mas depois de cada atividade a gente oferece um lanche para as crianças. Porque a gente tem crianças lá que a gente sabe como são as condições em casa. Sim. Então, a gente faz questão disso. Acabou a atividade,
Tem um suquinho, tem uma bolachinha lá para as crianças. Uma confraternizaçãozinha ali. Isso, faz parte. faz parte. E- A cultura preta é isso também, né? A gente convida a pessoa para o cafezinho na nossa casa sempre. A gente tem sempre esse alimento lá para oferecer. Tem gente que fala que eu, o Thiago, assim, a gente conversa com todo mundo, até com a sombra a gente dá oi. E aí as pessoas falam, não, mas vocês têm uma facilidade. Eu falo, mas eu acho que é muito da gente, velho. Porque eu vejo minha avó também, eu vejo que, tipo assim, eu falo, caraca, Mas né, velho? a minha filha tem 6 meses, ela sorri pra todo mundo. Ela Aí. sorri pra todo mundo. Aí a minha esposa fala, é dado igual o pai. Não, Mano, vem no nosso saudável. DNA já. Eu aprendi com meu pai. Meu pai sempre falou assim, um bom dia, boa tarde, boa noite, eu dou pra todo mundo. Se me responder bem, se não responder Eu bem, aqui, também. Eu também. Ele. Coisa. Sabe por quê? Isso aí é uma coisa, não parece nada, mas é muito importante. Muito importante, até mesmo para a gente estar passando os filhos da gente. Hoje em dia, as crianças, eu vejo, não falando mal da família dos outros, as crianças hoje em dia não usam tomar benção, né? Sim. Tomar benção, né? Os meus filhos, eles tomam a benção tomam a benção a Márcia, tomam a benção a minha sogra, né? Tomam a benção os tios, né? Mesmo já minha filha está com 31 anos, mesmo assim, né? Então, eu acho muito com isso aí, porque eu passei por isso tudo, né? A minha mãe falava assim com a gente, assim, comigo assim, por exemplo. Eu ia lá no meu tio, quando eu voltava, falou assim, foi lá, você tomou benção? Aí quando parava um pouquinho que não respondia, falou, então você vai voltar lá, pegar do seu tio, Eu tô ouvindo meu pai falar. pedir a benção. vai voltar lá, vai tomar benção. Quando parava um pouquinho de responder assim, É porque sabia que não tinha. Já eu aí- tinha uma benção. Aí, quando falava assim, mas tomei. Então tá, depois eu vou saber dele. Vou perguntar com ele. Entendeu? Então, eu fui criado desse jeito. Hoje em dia não é assim, né? Mas a gente, as coisas boas, eu sinto saudade. Eu sinto muita saudade mesmo das coisas boas. Eu estou com 65 anos. Mas eu vejo as coisas assim, não vejo as coisas assim tão longe, né? Apesar de eu estar com 65 anos, mas eu vejo umas coisas que acontecia tão pouco tempo e acabou assim de repente. Acabou assim de repente, né? Você vê aí, de vez em quando o pai e o filho encontram na rua, da família, não toma benção. Hoje em dia, rapaz, Nem cumprimenta. muitos filhos aí, muitas crianças, talvez é um tio próximo, um irmão do pai dele, e não sabe que é tio. Não conhece. Não conhece a Não família, né? sabe que é tio, não conhece a família. De vez em quando na rua, na cidade, não sabe. Porque hoje em dia, os próprios pais mesmo, porque acabou aquele negócio, que antigamente, na minha época, um final de semana, meu tio, a gente ia almoçar na casa do meu tio, outro final de semana ia ser uma roda assim. Eu tinha então tinha os tios da parte do meu pai e da parte da minha mãe. Aí uma semana ia na família do meu pai, outra semana ia na família da minha mãe, né? Então, aí depois, eles vinham pagar visita também. Era assim. A gente não tinha, matava uma galinha, tinha um porco, não tinha nada, fazia um macarrão com pé de galinha. Cada um trazia um pouco, né? Trazia um porco. Então, aí você acabava conhecendo os primos. Hoje em dia, rapaz, as pessoas... Eu também, ainda não peguei ainda. Tem uns primos meus que eu não conheço. Os filhos dos meus primos, mais ainda, né? Então, rapaz, você acabou. Em pouco tempo aí, acabou isso. Isso é verdade mesmo, porque o meu avô, todo aniversário dele reunia, assim, o máximo que dava. Claro que eu tenho primas que moram bem longe hoje, então, tipo, a gente não conseguia reunir todo mundo. Mas era uma família bem grande, mas toda vez, dia 25 de março, estava lá, todo mundo. E, nossa, isso era muito bom. Isso era muito bom. Bom demais, né, pai? Era. Estava conhecendo a família. Nisso, agora, hoje em dia, Deus me perdoa, as pessoas estão se encontrando só em velório. Família. E olha lá ainda, né? Olha Isso lá, quando vai. Vai lá. Quando vai? Quando vai, não é verdade? É verdade. Eu senti muito essa questão da família agora também, porque eu caí de moto. E aí meu pai com os outros irmãos dele são meio afastados, né? Mas eu caí de moto e os 4 irmãos foi me ver. E eu fiquei assim, caraca, aí, meu tio. precisou quase morrer.
Falei, então tá bom, então. Mas que bom, né? Que Não, não morreu ainda e bem eles que- vieram. Pô, Tô aqui, ó, meus machucadinhos tá aqui Teve a recuperando. Tá 0 bala, já tirei os pontos, já não tô me fachado, já tô. Graças a Deus, né? Tô bala, novo de novo. Graças a Deus, E vou andar de carro agora. Melhor. Dona, pra gente encaminhar agora para um encerramento, primeiramente, Vitor, gostaria muito de agradecer a presença de vocês aqui. Para mim foi enriquecedor e eu faço do Thiago o meu próprio convite, que eu vou lá com certeza. Para você deixar aqui, ó, eu nunca sei, é essa aqui, né? Todas as suas redes sociais, como as pessoas te acham, como chega lá, como que faz, como que não faz. E se a senhora depois, no final, se vocês poderiam só falar algum ponto de jogo pra gente, ou só pra gente entender como é que é. Tá joia. Por favor. Então, aí já fica até uma abertura, quem sabe em algum momento vocês irem gravar alguma coisinha lá, aí, a roda claro. de jogo. Aí vocês vão ver a roda no verdadeiro contexto dela, os tambores, os cantos, a dança. A gente vai falar com a nossa produção ali. Rodrigo? É esse, Rodrigo? Tá ali no canto ali, ó. Tá? Aqui, dona. Deus. É, E as redes sociais. Encontra a gente no Instagram, @Jongo Mistura da Raça. Esse é o Instagram lá do nosso Ponto de Cultura. Se quiser procurar, Márcia Cunha também acha lá. Laudenir de Souza. Estamos lá no Eu Instagram. não sou muito a tecnologia ainda não chegou em mim ainda. Né? tá tudo A bem. gente perdoa. Oi? A gente perdoa, eu também Tá não. bom. Não, aí é mais ela mesmo. Né? Eu Então, sou difícil ler mensagem, mandar mensagem. O celular mesmo eu uso mais mesmo para ligação. Aí tem muita coisa importante, eu pego, olho assim, aí peço para a Márcia, né? Vê aí. Quando que é eu isso? desse jeito, né? Mas é mais a Márcia mesmo. Então, Ó, e agora também, como você falou, dia 26, 27? 26, 27. 26, 27, gente. Eles vão estar Festa do Mineiro. Festa do Mineiro com a paçoca Ancestral. sim. ancestral. Não Só é cada igual... no pilão. Filho, comeu aquela paçoca, já sai virando um mortal pra Opa, trás. Poeira, é já isso. sai como? É só comer a paçoca. A gente serve lá, além de a gente vender a paçoca, a gente serve lá paçoca com banana. Com banana Só come também. com banana lá na festa mesmo. É isso, se não sair virando um mortal de capoeirista, pelo menos sai com um sorriso. Isso. Porque Aí, vai ser muito claro. gostoso, com Duas certeza. grandes vitórias. Não, com certeza. E também vai sair legalzinho, porque, pô, comer sempre é muito bom, sempre é muito feliz. Você tá comendo. Tradicional e a socada no pilão. Tradicional e a socada no pilão. Quem quiser paçoca, oi, pode vir que tá na mão. Quem quiser paçoca, oi, pode vir que tá na mão. Oi, pode vir que tá na mão. Oi, pode vir que tá na mão. Machado. Beleza, beleza, Esse beleza, é o ponto mais beleza. atual da gente falando da paçoca, né? Vendendo o nosso peixe também. Mas esse ponto surgiu no momento que ele estava lá. Lá no pilão, lá socando a paçoca. A nossa filha veio e mandou essa. E tem aquele... no jongo, a gente reverencia muito os nossos mais velhos. A gente dá muita importância aos nossos mais velhos, à nossa ancestralidade, né? Falei aqui da nossa ancestral viva, que é a minha mãe. Tem um ponto que a minha filha também fez para ela, para presentear ela. E presenteando ela, presenteia todos aqueles que vieram antes de nós, né? Vai com cuidado, ó, que eu sou chorão, hein? Tem essa Que é possibilidade aí. assim, eu disse que nos pontos de jongo a gente conta uma história, né? Então, nesse ponto, ela quis contar essa história, essa memória afetiva que ela tem com a avó dela, que ela é a primeira neta, foi a avó que ajudou a cuidar, a avó que esteve ali o tempo todo, né? Está ali o tempo todo, né? Todo dia elas chegam do trabalho, vão lá em casa tomar benção à avó. Todo dia acontece isso. Vovó benzeu, vovó curou, vovó rezou e me banhou. E é na fé de vovó que hoje bato meu tambor. E quando vovó tá na roda, sinto meu corpo arrepiar. Eu fico boba aqui olhando, assim que eu quero chegar lá. Lê, 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 lê.
Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Lê, 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 lê. Machado. Beleza, 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 beleza. Antes de eu aplaudir isso tudo, eu só quero dizer que quem tem avô e avó é muito privilegiado. É, viu? maneiro Eu mesmo. sinto muita falta dos meus. Minha coroa tá com 96, voando, Olha filha. que Vai na lindo. feira e os caramba ainda. Olha só aí. Dona Iraci, ó, beijo, Dona Iraci. A senhora sabe que a senhora não tá ouvindo, mas tá tudo bem, né? Que a audição já foi embora. É. Mas tá assim, bem. Só pra despedir desse episódio, eu acho que a gente que merece, né? Merece uma Não, salva de palmas aqui, ó. olha, Muito obrigado, gente. Obrigado mesmo. A gente que agradece.